Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. A frase central deste evangelho nos mostra algo para refletirmos sobre a nossa caminhada como cristãos. Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? Este versículo, esta frase, esta pergunta pode ser transformada para os dias de hoje, para uma atitude concreta em nossa busca pela santidade. Primeiro que precisamos perceber que não é o sábado que deve ser observado. Não é exatamente o dia após a sexta-feira. Não. O que precisamos observar é a doutrina do sabá, que significa sétimo ou repouso. O cristão não deve observar o sábado como dia de culto ao Senhor, mas sim o sétimo dia na semana cristã, que no caso é o domingo. Jesus Cristo ressuscitou um dia após o sábado. E a ressurreição é um dos maiores pilares da fé cristã. São Paulo vai nos dizer: vazia seria a nossa fé se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, vencido a morte, e morte física, inclusive. Portanto, meus irmãos, o dia da ressurreição de Cristo foi tão marcante para os cristãos que o primeiro dia da semana, como era chamado esse dia, ou o dia após o sábado, foi aos poucos sendo alterado. Não era mais o primeiro dia da semana, mas o dia do Senhor, que no português chamamos de domingo. Já no Apocalipse, já se usa a expressão domingo para designar o sétimo dia, ou o dia do repouso, dia do culto cristão, ou simplesmente sabá, o sabá cristão. A semana cristã começa na segunda-feira e termina no domingo, que acaba sendo, logicamente, o dia da graça, o dia que recebemos Jesus sacramentado, Jesus na palavra e Jesus na Eucaristia, para, logicamente, começarmos uma nova semana. Acaba sendo, de certo modo, o dia do repouso, o dia do sabá, o sétimo dia, e também o primeiro dia, que vai começar a semana com a Santa Missa. No Evangelho de hoje, nós temos dois olhares que se cruzam e também dois silêncios, dois momentos de silêncio que se acusam mutuamente. O primeiro deles, o primeiro olhar é dos fariseus e o segundo olhar é o de Jesus Cristo. O silêncio dos fariseus é um silêncio malicioso. Os fariseus estão condenando Jesus Cristo, condenando a Cristo pela transgressão do sábado. Já o olhar de Cristo é seguido do seu silêncio, que não é um silêncio malicioso, mas um silêncio que vai trazer um ensinamento, um silêncio com bondade, onde Cristo condena na caridade aqueles que estão transgredindo o amor ao próximo. De um lado temos os fariseus, que condenam a inobservância do sábado,
e do outro lado temos Jesus Cristo, que condena a transgressão do amor ao próximo. Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado. Meus irmãos, se um boi cai num poço, se um filho cai no poço em um dia de sábado, não vamos nós salvar este boi, salvar este filho? Se devemos ter pressa em salvar um animal que caiu no poço, quanto mais um filho. De uma forma bem sutil, Jesus Cristo vai condenar esta hipocrisia espiritual dos fariseus. Porque o silêncio que condena a transgressão do sábado é um silêncio de avareza. Eles não estão preocupados com a observância legalista e fria, vale lembrar, do repouso do culto no sábado. Eles estão preocupados em salvar uma cabeça de gado. Ao passo que Jesus Cristo está nos exortando a cumprir a lei em plenitude com uma obra de amor. Quanta diferença nós temos no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Os 10 mandamentos não foram revelados a Moisés para aprisionar a alma humana, para que fariseus transformassem os 10 mandamentos em mais de 600 preceitos meramente detalhistas e vazios, porque não buscam realmente o objetivo maior destes mesmos mandamentos. Enquanto os fariseus multiplicaram os mandamentos, Jesus Cristo os resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não está eliminando os 10 mandamentos, mas mostrando que o cumprimento legítimo, pleno destes mandamentos é a observância das obras de caridade, das obras de amor que nos interligam, nos fazem entrar em comunhão perfeita com Deus, que é amor, o verdadeiro e único amor que existe. O fato é de que o sábado foi criado, ou o 7º dia, ou o dia do repouso, ou o dia do culto ao Senhor, foi criado para o homem separar um tempo específico para amar a Deus. Não que não deva fazer durante os outros dias da semana, mas estou dizendo aqui um momento privilegiado para isso ser feito, para amar a Deus, estar mais unido a esse mesmo Deus. Como está no Evangelho de hoje, a nossa santa religião não consiste numa série de preceitos morais esmagadores. Não. Esses mandamentos existem sim, meus irmãos, para criar em nós um espaço de liberdade, sem o qual não podemos amar. Não podemos amar a Deus, não podemos amar o nosso irmão. Devemos sim cessar os trabalhos para se dedicar à oração, para se dedicar à leitura da palavra, e no caso cristão, para se dedicar a se aproximar ainda mais ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo na Sagrada Eucaristia. Este movimento de cessar os trabalhos para se aproximar de Deus é uma atitude libertadora. É estar realmente livre para se dedicar a esse Deus maravilhoso. Eis a essência do sabá. Eis a essência do domingo, do dia do Senhor. Jesus é também Senhor do sábado, do sabá, do repouso, do sabá cristão, do domingo. E ele é a razão de cessarmos todos os trabalhos para estarmos em comunhão com o nosso Deus.
que possamos viver os 10 mandamentos com o objetivo verdadeiro de entrar em comunhão com Deus, que é amor, piedade e ternura, que saibamos viver os 10 mandamentos com o propósito de praticar este verdadeiro amor e não de seguir apenas preceitos registrados num pedaço de papel. Que possamos realmente viver os mandamentos vivendo a lei do amor, que é o próprio Deus.